Gente, eu estou chocada. Eu tô passada, chocada. Esse não é só mais um livro de lobisomem. Me acompanha até o final que eu te conto por quê. Olá, humano! Como está do lado daí? Conforme eu tinha prometido, hoje eu venho trazer um thriller de suspense, uma obra nacional do escritor, roteirista e cineasta Marcos de Brito, chamada A Sombra da Lua, e conforme você já deve ter percebido, fala sobre uma das lendas do lobisomem. Esse livro foi lançado pela editora Rocco em 2013. Olha, sinceramente, eu não sei como eu não tinha descoberto esse livro antes, porque eu adoro livros que falam sobre mitos, lendas, folclores locais e regionais, principalmente se for do Brasil. Tudo bem que a lenda do lobisomem não é exclusiva do Brasil, mas a gente tem diversas histórias sobre esse assunto por aqui. E esse livro não deixa nada a desejar falando sobre o lobisomem. A narrativa do livro não tem uma cronologia fixa, ela varia entre passado e presente, mas a história começa no século XIX com o desembarque de alguns imigrantes italianos aqui no Brasil. E a história principal se desenrola no século XX, mais precisamente em 1920. Durante a narrativa, o autor vai alternando trechos entre passado e presente. Para algumas pessoas isso pode ficar um pouco confuso, mas nessa história isso foi fundamental para desenvolver aquele clima de suspense que a gente tanto gosta. A história se desenvolve em um povoado chamado Vila Socorro e começa quando uma daquelas famílias desembarca no Brasil e vai morar nesse povoado. O casal chega ao Brasil com 6 filhas e depois de alguns anos nasce um menino. Para quem conhece as lendas de lobisomem, sabe que uma das hipóteses para uma pessoa nascer assim é que ela seja o 7º filho de um 7º filho. O autor não deixa claro se o pai era um 7º filho, mas o fato dele colocar o personagem principal como sendo o 7º filho deixa a forte impressão de que essa foi uma das hipóteses estudadas e aproveitadas pelo autor na história. Uma vez por mês, o pai de família se ausenta durante uma noite e diz que vai vender mercadorias em outro povoado. Ele é um pequeno produtor rural e vende verduras para sobreviver. E em uma dessas voltas que ele volta para casa, ele surta completamente e mata a mãe e as 6 filhas a machadadas. O menino pequeno viu tudo, foi salvo pelo padrinho dele, que passava no local na hora do acidente. Pelo menos isso foi o que todo mundo acreditava na história. Em um determinado momento na vila, começam a aparecer muitas mortes, tanto de pessoas quanto de criações. E todo mundo começa a achar que isso é fruto de um lobo muito grande que anda rondando a região. Chega uma hora que a comunidade fica em pânico. Aí eles saem para caçar um dia e acabam voltando realmente com um lobo ligeiramente maior que o normal e todo mundo acha que a ameaça foi eliminada. Só que no próximo mês, outra pessoa é morta. No povoado tinha um senhor que acreditava que as mortes não eram fruto apenas de um lobo grande, como todos acreditavam, mas sim de uma criatura sobrenatural ou algo parecido. Mesmo sob alvo de muita chacota e sendo ridicularizado, ele foi falar com o governante da vila e sugeriu que houvesse um toque de recolher, para que pelo menos não tivesse mais morte de pessoas. Muito a contragosto, e depois de o prefeito da comunidade resolve instaurar esse toque de recolher. E realmente, por algum tempo, não houve mais morte de pessoas, só de animais. No meio desse alvoroço todo, se desenrola um romance proibido, que acaba sendo um estopim para muitas outras desgraças que vêm acontecer. E quando um dos personagens morre, eu fico... Meu Deus! E agora o que vai sobrar pra história? Olha, mas eu tive que morder a língua, viu? Porque sobrou e muito pra história. E que história, meu povo? Que história! Como eu tinha falado num dos vídeos shorts que eu postei essa semana, eu fiquei até com taquicardia depois que eu terminei de ler, sinceramente. Na verdade, o livro todo é uma tragédia, mas esse romance foi a gota d'água para acontecer outras catástrofes. E aí,
Tá gostando até agora? Deixa um like para saber. No livro fica bem claro que o autor fez uma extensa pesquisa sobre o assunto e eu acho isso muito importante, é uma das coisas que eu mais gosto nos livros, quando o autor ele se preocupa em trazer conteúdo e informação de consistência e não fica só com devaneios e divagações inúteis, sabe? Ele traz conteúdo de verdade, por mais que dilua no decorrer do livro e coisas parecidas, tem informação e conteúdo. Eu já adianto que é uma história bem pesada. O Marcos de Brito trabalha tanto no psicológico quanto no suspense. As cenas são bem vívidas, muito detalhadas. De tal forma, deixa a gente tão preso na história que dá até pra roer as unhas, viu? Se você também gosta desse tipo de história, se inscreve no canal, que eu sempre vou tentar trazer histórias parecidas. O autor também faz uma breve referência quanto ao racismo contra os escravos, que na época da história já haviam sido libertos, e contra o preconceito contra os imigrantes. O autor ilustra muito bem como as pessoas podem ser egoístas, cruéis e vingativas, e também ressalta o medo do ser humano quanto ao desconhecido e a resistência quanto às mudanças que acontecem no mundo. Da metade até o final, o livro vai se tornando cada vez mais surpreendente. Eu estou absolutamente passada com essa história, principalmente com o final, e eu gostaria que muito mais pessoas pudessem ter a mesma experiência que eu tive. Eu posso te dizer com toda certeza, é um livro que dá para você ler em um dia, com certeza você consegue ler esse livro, para quem já está acostumado com leituras de suspense, de thriller, lógico. E aí, o que você achou da história de hoje? Se você já leu esse livro, me conta o que você achou dele, se você concorda ou discorda de mim. Vai ser muito bom ter alguém com quem conversar sobre o assunto. Se você conhece alguém que também gosta desse tipo de história, compartilhe esse vídeo para que eles também possam conhecer mais obras nacionais e possam curtir as histórias e prestar o devido reconhecimento aos nossos autores. No box de informações eu vou deixar o link caso você queira adquirir esse livro para ler no conforto da sua casa, o que eu recomendo numa noite fria e chuvosa com muitos raios e trovões. Então te espero no próximo vídeo e cuidado com a próxima lua cheia, hein? Ah, não esquece, se for sair, leva um livro.